Oi, Carla, como vai você? Muito prazer. A gente se encontra, viu? Muito prazer, Brenda. Tá, eu estou muito contente agora pela oportunidade de falar com você, principalmente porque eu sei que o romance tem muito sucesso no Brasil, que você é uma das escritoras mais sucedidas nesse momento. Eu sei que uma parte do livro, não sei se vai ser um outro romance, vai ser adaptado pela televisão. Eu vi uma coisa assim. É Sim. verdade? Para televisão é o outro livro, é o Véspera. Ah, maravilha. Tudo é Rio, já tem os direitos de adaptação também já comercializados, mas a perspectiva é que seja filme, seja uma adaptação para o cinema. Ah, beleza, viu? Parabéns. Obrigada. Então, eu quero começar só falando, sabe, da história do livro, como foi, porque eu sei que o livro saiu pela primeira vez pela editora Quixote em 2014, certo? Sim, sim. E depois ele ficou, como foi a história de que ele ficou lá dormindo até o 2021? Na verdade, ele sempre teve uma história assim. A primeira tiragem foi uma tiragem muito pequena, 700 exemplares, e a Quixote é uma editora ligada a uma pequena livraria de rua, muito charmosa aqui em Belo Horizonte. E eu tenho uma agência de comunicação, então eu tinha facilidade de fazer a editoração. Eu tinha uma pessoa muito boa de design que fez todo um trabalho assim de diagramação, de design, com muita preocupação em fazer uma coisa muito bem cuidada. E a gente publicou, a gente imprimiu 700 exemplares. O dono dessa livraria, que foi que assinou o livro e que depois se responsabilizou pelas próximas edições, ele ficou muito impactado com a história. Ele achou muito forte. Ele fez um trabalho muito importante de apresentar o livro para os leitores. E ele, em um certo momento, ele me contou que ele sentiu a força do livro, porque as pessoas que ele indicava os livros voltavam na livraria para agradecer e para presentear alguém com um livro. E isso passou a ser uma história muito forte do livro. Passou um tempo, deve ter passado mais ou menos um ano, já esgotou a tiragem inicial, e aí a gente já fez uma segunda tiragem de 1.000 exemplares, depois foram 2.000, depois foram 3.000, e o fato é que essa pequena livraria, com uma distribuição assim muito tímida em termos de Brasil, né, que é um país muito grande, né, a gente chegou a vender 10.000 exemplares, o que é um número muito significativo, especialmente para uma editora pequena. Assim. Estava assim, no meio da escrita de Véspera, meu terceiro romance, e a jornalista Marta Medeiros, que é uma escritora também, leu o livro, ficou muito impressionada e fez um artigo numa coluna de uma revista que ela tem nesse jornal, muito generoso, muito positivo. Chamou o livro de obra-prima, falou que o livro ia acontecer. Foi muito, assim, muito generosa mesmo a fala dela. E com isso o Brasil inteiro começou a demandar, e não tinha livro, porque não tinha. Então eu recebi esse contato e conversei e falei, olha, eu estou muito feliz aqui, porque a literatura tem um lugar muito existencial para mim, não queria transformar a literatura num trabalho, porque eu já tinha o meu dia a dia, assim, o meu sustento já numa outra atividade. Eu falei, isso aqui é muito sagrado, é onde eu quero liberdade, onde eu quero experimentar, e eu não quero. Ela falou,
pode ficar tranquila que vai ser da maneira respeitando esse espaço criativo, respeitando e tal. E aí, então, eu fui para a Record, e o livro, então, aconteceu de uma maneira muito robusta, muito potente mesmo aqui no Brasil. Mas imagina, é uma história quase como de um sonho, né? Um sonho da escritora, ter tantos livros para que outras pessoas pudessem achar o livro nas livrarias, né? No todo o país. Vocês têm 2 capitais, que são São Paulo e o Rio, e depois os livros fora desse sistema tão grande de capital cultural. É importante o logro que você fez, né? Sim, foi muito bacana. E depois a gente começou, então a gente chegou em Portugal o livro ganhou o melhor livro do ano. Melhor livro do ano pelo Prêmio de Livreiros da Bertrand lá. E isso foi também muito especial, porque eu senti a força dessa história fora do Brasil, que é sempre uma questão que a gente fica se colocando, quanto essa linguagem é universal, quanto ela teria força em termos de outras culturas, né? Assim, e foi muito especial mesmo. Eu queria perguntar para você, eu sei que você é de Minas, de Belo Horizonte. Sim. E como você foi? Conhece Minas? Conheço. Eu tenho estado lá em Belo Horizonte há muito tempo. Muito grafite, eu lembro isso, muito grafite. Isso. Mas o que eu sei é que é uma cidade bem conservadora, né? Ao respeito também do Rio, né? Que é o oposto, o lado do caminho é o lado oposto. Mas eu queria perguntar para você, como foi ter escrito essa história que é tão... com muita paixão, né? Muita ideia do corpo, da sexualidade, do desejo da mulher, e como foi ter escrito isso num lugar tão conservador como Minas? Então, Belo Horizonte é uma cidade interessante, porque Minas tem essa coisa da família tradicional e tem toda essa imagem, né? Mas Belo Horizonte é uma cidade muito interessante, porque é uma cidade com muitas coisas de vanguarda também, sabe? Assim, principalmente na poesia, no duelo de palavras, e é uma cidade muito interessante no grafite, tem várias coisas que acontecem. O arte urbano, né? Muito arte urbana. Então, é uma cidade muito interessante, assim. É legal falar sobre isso, porque esse foi um sentimento. Teve uma das pessoas uma pessoa que leu o livro, assim, um dos primeiros leitores, me perguntou: você vai ter coragem de publicar esse livro? Você vai ter coragem? E eu falei: eu vou ter coragem de publicar. E publiquei o livro, assim, achando que essa questão da sexualidade seria a questão que pautaria, que colaria no livro, assim, e não foi. Não foi. Essa questão as questões que mais vieram, que mais se tornaram objeto das conversas e do interesse em torno do livro, giravam em torno da violência de gênero, da questão do perdão, que se tornou uma questão muito importante no livro, nos grupos de leitura, nos clubes de leitura. É claro que a questão da sexualidade feminina veio muito forte no sentido de... É assustador a gente falar de uma mulher sexualmente livre, né? Enquanto a sexualidade feminina é uma coisa assim tão cerceada, né? Tão vigiada. E, de repente, você tem Lucy, que é essa prostituta, que tem uma sexualidade, inclusive, muito fálica,
porque é uma sexualidade baseada no controle do prazer do outro, né? Muito mais do que na intenção do próprio prazer, ela tem uma obsessão com controlar o prazer do outro, mas não acabou não sendo este não, assim, o ponto que mais pegou as pessoas. Embora eu acho que esse seja eu tenho muitos depoimentos das pessoas que compartilham o tanto que foi prazeroso ler o livro, que mexeu com o corpo, que mexeu com a sexualidade, que deu tesão, que, sabe, o tanto que isso foi provocativo, assim, mas não se tornou o principal objeto de conversa. E vou falar agora da história do romance, né? Você tem aqui 3 personagens centrais, que são o Venâncio, que é um homem que você faz sua personagem muito bem feito, né? Com esse análise psicológico, e a Lucy, que eu adorei a Lucy, e a mulher, né? A Dalva, a mulher do Venâncio, que é uma mulher muito mais, por exemplo, ela seria mais mexicana, viu? E também o personagem feminino da mulher, ele tem também uma história de punir ele, né? Sim. Punir ele antes do perdão é a punição. Então, eu gostaria que você falasse disso um pouquinho. Sim. Então, a gente tem uma situação ali de violência, né? O Brasil tem índices muito altos de violência, feminicídio, violências contra a mulher, né? Eu não sei como é no México. Terrível. Esse cenário, né? Mas no Brasil é muito, e a gente... e essa é uma questão muito, muito importante no livro, porque a questão do perdão, a gente sempre precisa conceituar o que a gente está dizendo sobre perdão, porque perdoar, dentro do que eu tentei construir, não significa esquecer, não significa dizer tudo bem, vamos para frente, não aconteceu nada, né? O perdão, ele tem uma espécie de possibilidade da vítima sair da mão do agressor, porque se a vítima todos os dias lida com o ódio da agressão, todos os dias essa agressão se repete. Então, o perdão talvez seja a única possibilidade de você, da vítima, cessar o ódio, mas não significa esquecer ou topar continuar uma relação ou qualquer coisa neste lugar, né? Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: o perdão é uma contabilidade, né? Lembrar para que não se repita e esquecer o suficiente para não atualizar a dor. Então, é a contabilidade entre essa memória e esquecimento, né? O que acontece com Dalva, e acontece com muitas mulheres, especialmente na primeira agressão, né? Muitas mulheres não conseguem sair das relações. Acontece com Dalva. É um mix de sentimentos, de uma profunda complexidade. Existe ali a dor de ter perdido um amor, né? Então, é uma dor. Junto com essa dor, existe uma pergunta: será mesmo que eu perdi? Será que eu devo ir? Será que eu devo ficar? Existe uma raiva profunda, porque todo aquele investimento de afeto que foi colocado ali naquela relação foi, de uma certa forma, traído. Então, existe muita raiva. E existe o tempo do corpo. O tempo do corpo é um tempo muito particular e que não funciona na lógica da racionalização. Você pode racionalizar, agir como quem perdoa, mas sentir
mudar o sentimento, mudar o corpo nessa história é diferente, né? Leva mais tempo. E a Dalva precisa desse tempo. O tempo para cessar o ódio, o tempo para perder o medo, o tempo para compreender os próximos passos, que a gente deixa por conta do leitor. O que acontece ali depois, que eles entram para dentro de casa, a gente não sabe. Porque, finalmente, a primeira coisa que ele faz, o Venâncio, que é o primeiro acto da violência que ele faz, é bater o amigo dela, né? Quando essa coisa acontece, nossa, eu fiquei, nossa, isso acabou lá, né? E depois a história continua, e eu ficava pensando, né? A história dos ciúmes deles são tremendas por culpa do pai, né? Uhum. Você tem eu acho que uma certeza perto da história da violência que ocorre da família, né? Como uma origem também da infância, não? E você está... A primeira parte, por exemplo, da Lucy, que é a história dela sendo órfã e sendo criada pela tia, né? Uma tia bem religiosa, muito com muito preconceito, né? E como ela vai seduzir o tio dela, eu adorei essa história também. Você tem esses personagens secundários que também vão virar importantes para a trama, né? Para a história, porque sem esses personagens secundários, os três personagens, o triângulo do amor e o triângulo da tragédia não tem sentido. Sim. Então, é muito importante essa dinâmica das famílias, né? Isso é uma coisa que está presente em todos os meus livros. Talvez seja o meu traço mais forte, assim. Eu trabalho com relações familiares, talvez porque, de uma certa forma, eu acredito que parte da maneira como a gente encaminha as nossas potências de bem e de mal começam ali, nesse núcleo familiar, nesse primeiro lugar onde a gente é recebido no mundo, onde a gente vive os primeiros pactos civilizatórios mesmo, né? Assim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. A gente começa a experimentar esses valores nesse núcleo familiar primeiro, né? Então, daí a importância das histórias, de trazer a história de Lucy, a história da tia, que é muito religiosa, mas é uma religião baseada em um Deus muito focado na punição, um Deus que vigia, um Deus muito focado no erro, no pecado, não é? E existe um contraponto para essa visão religiosa de Duca em Aurora, que é a mãe de Dalva. É muito doce, muito amorosa, né? É muito humana. Muito humana. E que já vê Deus nessa perspectiva mais humana, ou seja, um Deus ligado à justiça, à bondade, ao perdão, né? E não a uma cobrança, ou seja, um Deus que exige que o homem, que é imperfeito, dê a ele um comportamento perfeito. Ótimo. Carla, querida, muito obrigada pela fala, pelo bate-papo. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo cuidado, pelo capricho, pela tradução, por essa coisa maravilhosa para mim, que é estar num outro país com a minha escrita, né? Obrigada. Tem um trabalho feito de muitas pessoas também, mas parabéns por tudo e vamos torcer porque você venha pronto, tá? Tá bem, vamos conversando. Um grande beijo.